Olá, sétimo ano, estamos juntos, mais um vídeo. Esse agora é sobre máquinas simples, é o último capítulo do livro de vocês, tá bom? Esse capítulo, ele traz uma matéria de uma disciplina que é chamada Física. Então, antes de estar iniciando o capítulo, eu fiz uma introdução bem rapidinha sobre física, tá bom? Então, são noções básicas de física. A física é uma ciência que estuda a natureza da energia e da matéria e vai estar criando modelos para que a gente possa interpretá-la. Os fenômenos estudados pela física podem se manifestar de diversas formas. Alguns deles são muito comuns no nosso dia a dia, como, por exemplo, abrir uma porta e se olhar no espelho. E outros são mais complexos, né? Como é o caso da construção de um telescópio, a construção de um edifício, tá? Então aqui eu coloquei 3 fotos. Repara que aí você tem o raio, para você entender tanto a luminosidade quanto o barulho que ele faz. Tem o arco-íris e tem a construção de edifícios, tá? Alguns naturais, outros artificiais, mas todos se utilizam da física para compreensão e entendimento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre força e sobre trabalho. A gente vai começar falando sobre o conceito do que é a força, tá? Então, a força é a causa da mudança do estado de movimento ou de repouso de um corpo, tá? Então, quando um corpo precisa entrar em movimento ou até mesmo em repouso, ele precisa de força. Então, eu coloquei 2 exemplos, ó. Repare que você tem um carro que aparentemente está quebrado, né? Se um carro está quebrado, para que eu consiga colocar esse carro em movimento, eu preciso de força, tá? A outra foto é um jogo de vôlei, se vocês olharem. Para que eu possa alterar a direção do movimento de uma bola, eu também preciso de força, tá bom? Então, são 2 exemplos aí. Só que a gente tem que entender que a força, ela é uma grandeza vetorial, tá? E aí tem um desenho para a gente poder entender isso melhor, tá bom? Quando a gente fala que a força é uma grandeza vetorial, a gente vai estar falando que ela é composta, digamos que de 3 partes, tá? Que é o módulo, a direção e o sentido. O módulo nada mais é do que a intensidade da força, tá? E o módulo, ele vai... Aqui o módulo aqui, ó, tá tendo a imagem. E ele vai ser medido em newtons, tá? Newtons por quê? Porque foi para homenagear Isaac Newton, que foi um físico que formulou a lei da gravitação universal, tá bom? Quando a gente fala de direção, a direção ela pode ser horizontal, ela pode ser vertical ou ela pode ser inclinadinha como tá aí. E também é composto de sentido. Por quê? Por exemplo, aqui, ó, horizontal. Tá, beleza. A direção dele é horizontal, mas ele tá indo para a direita ou para a esquerda. Então, isso é o sentido, tá? Nesse caso aqui, estaria indo para a direita. E, por exemplo, se eu disser que a direção é vertical, mas está indo para cima ou para baixo, então o sentido é isso. É você dizer se está indo para a direita ou para a esquerda, se está indo para cima ou para baixo, tá bom? Agora, continuando, a gente vai falar sobre os tipos de força. Existem vários tipos de força, gravitacional, de arrasto, de atrito, elástica, existem vários, e a gente vai estar falando sobre alguns tipos de força agora. Antes da gente falar dos tipos de força, a gente vai ter que classificar as forças em 2 tipos básicos, que é a força de contato e a força de ação à distância. Os nomes são muito sugestivos. Então, se a força é de contato, a ação vai se dar o quê? No contato direto entre o agente da força e aquele corpo que está recebendo a ação da força. Então, você tem contato entre eles. A força de ação à distância é aquela que vai existir entre 2 corpos, só que na aplicação não há contato entre eles, tá? E aí essa área é interpretada como um campo. A gente fala que tem a presença de um campo. Então, em contato, o nome já diz, força de contato tem contato entre eles. E força de ação à distância, não há contato entre eles, tá bom? E a gente agora vai falar um pouquinho sobre as forças de contato. A primeira força contato que o livro traz de vocês é a força de reação normal, tá? Que é representada pela letra N. Grava bem isso, porque lá na frente a gente vai precisar lembrar desse Nzinho. Então, força de reação normal, representado pela letra N, tá bom? É a força de compressão que surge no contato entre 2 superfícies. Essa força possui direção que é sempre perpendicular à superfície de contato,
com sentido saindo dessa superfície. Para ficar um pouquinho mais fácil, vamos entender o seguinte. Repara que você tem um bloco, como se fosse uma caixa, né? Em cima de uma mesa. Aqui, na realidade, estão atuando, digamos que duas forças, né? Aqui você tem o peso, você tem uma força de compressão. E aqui em cima você tem uma força que é a força normal, tá? Basicamente é o seguinte, quando você coloca a caixa em cima de uma mesa, ela não afunda. Por que que ela não afunda? Porque você tem uma força normal. Agora a gente vai falar sobre a força de atrito, tá? Quando a gente fala de força de atrito, a gente está falando de uma força de fricção que surge quando a gente tenta mover um corpo em contato com uma outra superfície, só que essa superfície ela tem que ter rugosidades, tá? Ela não é 100% lisa, ela tem rugosidade. E aí, quando a gente fala de força de atrito, ela pode se apresentar de duas formas. Ela pode se apresentar de forma estática ou de forma cinética, tá? Quando essa força de atrito ela está estática, significa que o corpo está parado. E aí vamos pensar da seguinte forma. Lembra que nós falamos que a força vai ser medida em newtons? Então, pensa comigo. Essa caixa está aqui parada, não está? Então, se eu fizer uma força aqui, por exemplo, nessa caixa, né? Tá até escrito aí. Mas eu fizer uma força de 2 newtons e essa caixa não se mexer, significa que eu tenho uma força aqui de atrito também de 2 newtons. Por isso que ela permanece parada. Então, a minha força de atrito, ela é igual à minha força aplicada. Agora, quando eu falo da cinética, eu estou falando de movimento, ok? Digamos que a minha força aplicada, porque quando eu falo de força estática, gente, a força estática, ela tem um limite, tá? Ela tem um limite. Agora, quando eu falo da cinética, que é do movimento, é o seguinte, se a força aplicada for 4, significa que se eu fizer uma força até 4, esse objeto vai ficar parado. Mas se eu fizer uma força de 5, eu já consigo movimentar esse corpo, ok? Então, estático é o corpo parado e cinético é o corpo em movimento. E aí, essas forças de contato, elas apresentam fórmulas, tá bom? A gente vai citar essas fórmulas porque estão no livro, mas a ideia agora é que vocês entendam os conceitos. O livro, a princípio, ele não vai cobrar contas, não vai cobrar as fórmulas, mas é legal a gente entender, tá bom? Então, quando a gente fala de força de atrito estático, a gente está falando da fórmula o quê? Aonde você tem aí uma força de atrito que vai ser igual, essa letrinha que vocês estão vendo aí diferente, ela é a letra grega Mi, tá? Então, você vai ter o coeficiente do atrito estático. Então, aqui a gente tem o coeficiente do atrito estático multiplicado por N, que é a força normal, ok? Já no cinético, a gente repara que a fórmula é a mesma, né? A gente também tem uma força de atrito, só que nesse caso aqui, o coeficiente do atrito, esse cara aqui, ó, ele é dinâmico, que é o quê? Cinético, multiplicado também pela força normal. Agora a gente vai falar sobre a força de tração ou de tensão. Quando a gente fala da força de tração ou de tensão, são forças que surgem em cabos, em cordas, em fios. Significa que o fio, por exemplo, ele é somente o transmissor da força. Digamos que eu pegue a ponta de uma corda e eu coloque a outra ponta na sua mão, tá? E eu puxe. Você não vai sentir uma força? Mas quem é que está transmitindo a força? A corda que está na sua mão, tá bom? Então, a corda, o fio, o barbante, ele é somente uma transmissão dessa força. Agora a gente vai falar sobre a força elástica, tá? A força elástica, ela é a força de compressão ou de extensão de sistemas elásticos. E o maior representante disso são as molas, tá bom? Vamos pensar da seguinte forma. Ela vai ser uma força restauradora. Por que ela vai ser uma força restauradora?
Porque ela faz a mola voltar ao seu estado relaxado, tá? Repara que aí você tem uma molinha que está no seu estado normal, ela está no estado relaxado, que é esse primeiro desenho. E no outro, ela está sofrendo uma compressão, tá? Então, quando a mola está relaxada, ela está numa força elástica de 0, porque ela está relaxada. E quando ela está sofrendo alguma compressão, alguma força está sendo aplicada sobre ela, ela vai estar se deformando e vai estar produzindo uma força que é contrária à força externa, tá? Isso seria a lei de Hooke. A lei de Hooke também tem uma fórmula para a gente poder se basear. Então, repara que a força elástica vai ser igual, o K está representando aí uma constante elástica que vai estar sendo multiplicado pela deflexão da mola, que nada mais é do que a deformação ou o alongamento do meio elástico dela, ok? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre forças de ação à distância, tá? Todas que nós falamos anteriormente eram forças de contato. E agora a gente vai falar sobre a primeira, que é a força gravitacional e força de peso, tá bom? Ela vai ser uma força de atração que faz com que os corpos com massa se atraiam mutuamente, tá? Em especial na proximidade da superfície da Terra, tá? Então, repara que aqui todas estão sendo atraídas na mesma direção, né? Que seria o centro da Terra. E a força da atração gravitacional, ela é chamada de força-peso e tem como símbolo a letra P, tá bom? E aí, quando a gente fala de forças de ação, sobre força gravitacional, a gente vai entender o seguinte, que o módulo dela vai ser P, vai ser igual a M vezes G, tá? Então, o peso, esse P vem de peso, tá? Vai ser igual ao quê? A massa do corpo, que normalmente é dada em quilos, multiplicado por G. G, repara que aqui, ó, eu tenho um valor fixo para ele, tá bom? Que é de 9,08 m/S2. Vamos entender o que é isso daí. Esse G vai ser o módulo da aceleração da gravidade, que vai ser dado por essa numeração que a gente falou, 9,8 metro por segundo quadrado. Porém, esse número fica um pouquinho complicado para fazer conta, então a gente pode arredondar isso para 10, tá bom? Então a gente pode jogar aí que são 10 metros por segundo quadrado, ok? E outras forças de ação à distância que a gente pode citar é força elétrica, força magnética e força nuclear. Só que essas forças não são abordadas no livro de vocês agora, então mais para frente devem estar estudando isso, tá bom? E vamos lá. A gente agora vai falar sobre o conceito da força resultante. Quando a gente fala sobre o conceito da força resultante, a gente tem que entender que ele nada vai ser do que além da soma de todas as forças que estão presentes em um corpo, tá? Só que nessa imagem aqui, por exemplo, quando a gente olha, a gente vai ter, nós temos aqui duas forças que são atuantes. Se vocês olharem aqui comigo, a gente tem a força do peso, né? A gente tem aqui o peso na realidade, e a gente tem aqui, olha o símbolo aqui, da força normal, lembram dela? Só que, nesse caso, elas estão se anulando, tá? Tanto o peso quanto a força normal, elas se anulam. Por isso que a caixa permanece em repouso. Mas, nesse outro exemplo aqui, repara que nós temos mais de uma força que está agindo num corpo. Repara que aqui, ó, nós temos força 1, força 2, força 3. Aqui poderia ser a 4 e aqui a 5, né? Digamos assim. Então, quando a gente tem mais de uma força que está agindo no corpo, a gente simplesmente vai somar tudo isso daí, né? Todas as forças que estão agindo no corpo e a gente vai ter a força resultante. Então, a força resultante aqui vai ser o quê? F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais o F5, ok? E aí a gente dá uma pausa nesse capítulo, essa é a primeira parte do capítulo. Não vai ter dever para casa por enquanto, porque a gente não fechou o capítulo. Aí, no próximo vídeo, a gente vai conceituar trabalho e a gente vai falar sobre alavancas, roldanas e outras máquinas simples, ok? Então,
Aproveitem que dessa vez não teve dever. Um beijinho para todos e até mais.